Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Professor Jerônimo. Hoje eu quero falar de um assunto bastante recorrente que na semana tomou conta da mídia, que é revisar um pouquinho e reavaliar aquilo que nós entendemos por valores e princípios. Lamentavelmente, a humanidade não soube trabalhar isso ao longo da história. O que são valores e princípios? Por que algumas pessoas priorizam algumas coisas e outras não? Por que algumas pessoas valorizam mais outras coisas e outras elas ignoram ou até mesmo fazem com que isso não ganhe sentido algum para elas? É claro que, na medida em que você vai evoluindo, que você vai estudando diferentes correntes, diferentes religiões, diferentes conceitos, diferentes pontos de vista, obviamente você vai se posicionando, embora você não abra mão do seu ponto de vista, da sua religião, da sua cultura, você precisa de alguma forma entender que as outras também merecem respeito. E para a gente poder pensar um pouquinho mais profundamente naquilo que de fato tem importância para nós, eu quero fazer aqui a distinção de dois conceitos que são fundamentais para a gente entender o que é que de fato nós devemos ou podemos tolerar, o que é que nós podemos respeitar e o que é que não faz sentido algum, nem se eu tivesse uma religião diferente da sua, um posicionamento político diferente do seu e assim por diante. O primeiro conceito que eu quero abordar é o que eu chamo aqui de princípios. O que são princípios? Os princípios são fundamentais e são quase que regras universais. Ou seja, o que vale para mim, vale para você. Vale aqui no Brasil, vale na África, vale na China, vale na Índia, vale nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. E os princípios estão realmente relacionados a valores? Estão também, mas eles são muito mais abrangentes, muito mais profundos. Exemplo, respeito. Respeito vale para qualquer pessoa, para qualquer religião, para qualquer lugar da face da terra. Perfeito? Se eu não respeito os negros aqui, jamais eu respeitarei os negros na África. Se eu não respeito os muçulmanos aqui, possivelmente eu não vou respeitar os muçulmanos na África, na Índia, onde quer que seja. O respeito, ele é quase que uma regra universal, ou deveria ser pelo menos uma regra universal. Vale aqui, vale em qualquer lugar do mundo. O fato de eu não concordar com você, o fato de eu não ter a mesma religião que você, o fato de não ter o mesmo posicionamento político que você, não significa que eu deva fazer de tudo para destruí-lo, para fazer com que você ignore aquilo que você tem lá como regra, ou como cultura, ou por conhecimento geral. Então, princípios são universais. Respeito, igualdade, autonomia, liberdade, paz. Isso são princípios, ou seja, vale para mim, vale para você, vale aqui, vale lá na África, vale na China, vale em qualquer lugar do mundo. Ou seja, pelo menos deveriam valer. Princípios são regras universais. Estão baseadas em amor próprio, em respeito, em posicionamentos que muitas vezes não fazem diferença, dependendo da religião que você tem, dependendo do posicionamento político que você tem, dependendo da cultura na qual você foi inserido. Princípios são princípios. Por isso mesmo que a gente admira tanto às vezes os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás e assim por diante. Por quê? Porque são coisas que são universais. Coisas que ninguém deseja para si, jamais deveria desejar para os outros. Muito bem. Vamos então para valores. O que são valores? Valores são coisas que nós atribuímos valor, como o próprio nome diz. Ou seja, coisas para as quais nós damos importância, e depende muito da nossa cultura, da nossa religião, da nossa cor, do nosso credo de uma maneira geral, da forma como nós fomos criados. Eu vou dar um exemplo prático aqui para mim. Eu sou católico e provavelmente morrerei católico. É da minha criação, é da minha cultura. Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, então eu vou provavelmente morrer católico. Pode ser que ao longo da vida você queira mudar de religião. Isso não tem nenhum problema. Agora, o importante é que você tenha lá, como princípio, respeitar a religião dos outros. Eu dou uma importância para o catolicismo. E o que eu faria então com o meu colega que é gente finíssima, mas é ateu? Devo desrespeitá-lo? Não. Então eu tenho que associar aqui o princípio com o valor. É importante para ele ser ateu, é importante para ele gostar de um determinado político, é importante para ele dar importância ao dinheiro, dar importância ao status, dar importância à beleza e outras coisas mais. Isso são coisas que o valor é atribuído por ele, muitas vezes não por mim, o que não significa que eu não tenha que usar um princípio básico, o respeito, para entender que aquilo é importante para ele, então deixa ele ser feliz.
Então valores são assim, eles dependem muito da sua biologia, da sua história, da sua cultura, ou seja, da forma como você foi criado. Perfeito? Use o princípio para aprender a respeitar. Use o valor para poder entender que as pessoas são criadas de maneiras diferentes. Ou seja, um judeu é diferente de um católico, que é diferente de um islâmico, que é diferente de um protestante e assim por diante. Portanto, cada pessoa tem uma atribuição, tem uma forma de ver o mundo, tem um ponto de vista e dentro daquilo que ela aprendeu a valorizar ao longo da vida, ela vai dando importância para uma coisa a mais, outra coisa a menos e assim por diante. E nós não precisamos nunca, jamais, ficar tripudiando as pessoas por conta do que elas acreditam ou por conta daquilo que elas deixam de acreditar. O que é importante para mim pode não ser importante para você. O importante é que nós nos respeitemos. Aí, mais uma vez, entra o princípio. Princípios são universais. Eu mereço ser livre, você também. Eu mereço ser respeitado e você também. Eu mereço ter paz e você também e assim por diante. Então vale para mim, vale para você. Valores não. Pode valer para mim, pode não valer para você. Mas aí a gente tem que olhar sempre o princípio por trás. Por dentro de um valor deve estar sempre um princípio norteando. Eu não gosto dos católicos, mas eu respeito os católicos. Eu não gosto da filosofia budista, mas eu respeito a filosofia budista e assim por diante. Então lembre-se, princípios são universais, valores são muitas vezes transitórios, efêmeros, que dependem muito da tua criação, ou seja, da tua cultura, da forma como você foi ensinado, da religião para a qual você foi orientado e assim por diante. O importante é que aprendamos a nos respeitar, que aprendamos a entender que não existe nada mais importante do que o outro. O que existe são pontos de vista diferentes, de pessoas criadas em terrenos diferentes, e que precisam de alguma maneira aprender a entender que o mundo é essa diversidade. O mundo só cresceu ou só cresce por conta dessa diversidade. Lembre-se, há uma máxima sempre que eu quero até deixar aqui para vocês, que é uma máxima que eu uso muito com os meus clientes, alunos, colegas de profissão e assim por diante. Eu não preciso amar você para a gente se dar bem. Basta que nos respeitemos. É simples assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.